noite. Olá, boa noite. Vamos ver hoje no Repórter Brasil. Pelo menos 1 milhão de pessoas que tiveram prejuízos nos planos econômicos vão receber indenização. O pagamento vai ser feito pela data de nascimento. O presidente Michel Temer diz que se não tiver votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência, a votação fica para fevereiro. O reajuste do botijão de gás fez muita gente mudar os hábitos na cozinha. O fogão deu lugar para a lenha e o fogareiro. Veja dicas de como verificar se o posto de combustível não usa gasolina adulterada. E ainda, direto da Lapônia, o Papai Noel manda uma mensagem para as crianças. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. O presidente Michel Temer admitiu hoje que a votação da reforma da Previdência pode ficar para fevereiro. O governo continua o movimento de articulação para conseguir apoio e os votos necessários para aprovar o projeto. No fim da tarde, o presidente teve uma reunião com empresários para defender a reforma. A repórter Sônia Guerreiro tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Sônia. Boa noite, Pedro, Catiúcia, boa noite a todos. A reunião acabou nesse minuto. Desde 5h30 da tarde, o presidente Michel Temer esteve reunido com empresários. Foi uma reunião ampla, mais de 151 dirigentes foram convidados. E o objetivo foi explicar as dúvidas, ainda que tivessem, sobre a reforma da Previdência, mas principalmente usar a influência desses empresários para convencer o máximo de deputados possíveis a votarem a favor da reforma da Previdência. A gente lembra que a votação está marcada para a próxima terça-feira e que nessa quinta-feira começam as discussões sobre essa matéria. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que só vai colocar em pauta para votar a reforma da Previdência se tiver pelo menos 315 votos favoráveis. E hoje, pela primeira vez, o presidente Michel Temer chegou a considerar a possibilidade de deixar essa votação para fevereiro do ano que vem, porque por enquanto ele ainda não tem votos suficientes para aprovar essa matéria. Vamos ver um trecho da fala do presidente. A discussão, volto a dizer, vai sendo esclarecedora e depois, entre quinta-feira, foi o que o presidente Rodrigo estabeleceu, nós concordamos, fizemos com ele, entre quinta-feira, segunda, terça, se verifica, se tiver os 308 votos, vai a voto agora. Caso contrário, se espera naturalmente fevereiro, marca-se data em fevereiro. A população de baixa renda foi a que menos sofreu o impacto da inflação este ano. O motivo? A queda no preço dos alimentos. É o que mostra um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A inflação dos mais pobres foi menor em novembro. O estudo do IPEA mostra que no mês passado o IPCA foi menor para as famílias que têm renda mensal abaixo de R$ 900 por pessoa. Já para os lares com faixa salarial acima de R$ 9.000 por pessoa, o peso do índice foi quase 5 vezes maior. Comportamento que se repete quando olhamos para o acumulado do ano. Foram os alimentos que puxaram a inflação dos mais pobres para baixo. Segundo o estudo, a comida tem um peso maior na cesta de consumo dessas famílias. Na outra ponta, a gente consegue ver que aumentos de serviços como saúde, educação, serviços pessoais vão afetar muito mais as camadas mais ricas, porque os mais pobres simplesmente não têm acesso a esse tipo de serviço privado. O estudo também mostra queda na tarifa dos ônibus urbanos, itens de grande importância entre as famílias de renda mais baixa. O Rio de Janeiro foi uma das capitais que registraram diminuição no valor da passagem. Somente este ano, a economia já chega a 40 centavos por trajeto. Contando bem, no final do mês eu acho que dá um dinheirinho para pelo menos lanchar com os amigos no final de semana, né? Pelo menos isso. A grande maioria dos brasileiros recebe muito pouco, a gente vive muito mal, a gente tem grandes custos e a gente, na verdade, a gente não vive, a gente sobrevive. E essa questão da passagem é um dos elementos que nos vetam de estar nos lugares quando a gente não tem esse valor. Mais de 1 milhão de poupadores devem receber indenização dos bancos pelas perdas financeiras provocadas por planos econômicos nas décadas de 80 e 90. A repórter Gisele Garcia tem mais informações. Boa noite, Gisele.
Boa noite, Pedro, Catiúcia, boa noite a todos. Olha, esse acordo põe fim a uma disputa judicial que se arrasta há mais de 20 anos e que envolve mais de 1 milhão de ações judiciais. Ele foi negociado pela Advocacia Geral da União, Banco Central e também por entidades que representam os bancos e os poupadores. Terão direito a indenizações aqueles poupadores que entraram com ações judiciais individuais ou coletivas pedindo a correção da caderneta de poupança nos planos Bresser, Verão e Collor 2. O plano Collor 1 ficou de fora do acordo. Os herdeiros das pessoas que entraram com essas ações judiciais também terão direito cumpridos alguns requisitos que foram apresentados no acordo. Agora, aquelas pessoas que tinham poupança na época, mas que não entraram com ações judiciais, não podem mais entrar e não terão direito às indenizações. Vamos conferir como serão feitos esses pagamentos. A adesão será dividida em 11 lotes, de acordo com a data de nascimento do poupador. O objetivo é garantir que aqueles mais velhos consigam receber primeiro. Quem tem direito à indenização de até 5 mil receberá à vista e não vai haver desconto. Valores entre 5 mil até 10 mil reais serão pagos em 3 parcelas, uma à vista e 2 semestrais. O desconto será de 8%. A partir de 10 mil será de uma à vista e 4 semestrais. Nesse caso, o desconto será de 14% até 20 mil e de 19% acima desse valor. É importante dizer que essas parcelas serão corrigidas pela inflação. A expectativa é de que esses pagamentos comecem a ser feitos a partir do ano que vem, já que agora o acordo vai ser encaminhado para o Supremo Tribunal Federal para ser homologado. E aí, depois da homologação, todas essas ações judiciais serão extintas, acabando com essa disputa histórica. Os poupadores vão poder fazer a adesão pela internet a partir de uma plataforma que ainda vai ser criada. A expectativa é de que 12 bilhões de reais sejam injetados na economia com esses pagamentos. Catiúcia, Pedro. Obrigado, Gisele. O presidente do Democratas, senador José Agripino Maia, virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro no Supremo Tribunal Federal. A primeira turma da corte aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Agripino é acusado de participar de um suposto esquema para a construção da Arena das Dunas em Natal. O senador teria recebido propina da construtora OAS para facilitar a liberação de créditos do BNDES. Para a defesa, a denúncia é obra da imaginação do ex-procurador-geral Rodrigo Janot e não existem provas de qualquer irregularidade envolvendo Agripino. O ex-presidente Lula será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre no dia 24 de janeiro de 2018. A data foi marcada pela 8ª turma do tribunal, responsável pelos julgamentos da Operação Lava Jato em segunda instância. O ex-presidente entrou com recurso no TRF contra a condenação de 9 anos e meio de prisão dada pelo juiz Sérgio Moro no caso do triplex no Guarujá. O imóvel seria parte de propina paga pela empreiteira OAS em contratos da Petrobras. O Ministério Público Federal também apelou pedindo o aumento da pena de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em nota, a defesa do ex-presidente diz esperar que a explicação para essa tramitação recorde seja a facilidade de constatar a nulidade do processo e a inocência de Lula. Ficou para amanhã a votação do relatório final na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS. O documento foi apresentado hoje pelo deputado Carlos Marum. Ele pediu o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e de seu ex-chefe de gabinete, Eduardo Pelela. No relatório, Marum também pede o indiciamento dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, do ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi, e do ex-procurador da República, Marcelo Miller, pelos crimes de corrupção ativa, uso indevido de informação privilegiada, improbidade administrativa, entre outros. O relator concluiu que as acusações de Rodrigo Janot, que levaram as 2 denúncias contra o presidente da República, Michel Temer, são infundadas e que tanto o ex-procurador quanto
enquanto seu chefe de gabinete, Eduardo Pelela, cometeram crimes de prevaricação e abuso de autoridade. O relator da comissão também destacou que toda a acusação teve apenas como fundamento a gravação de uma conversa entre o presidente da República e Joesley Batista, o que, segundo Marum, não revela a prática de qualquer ato criminoso por parte de Temer. Se aprovado na comissão, o relatório é enviado como um documento de sugestões para órgãos competentes. A Procuradoria-Geral da República pediu à Polícia Federal a investigação de vazamentos em 5 acordos de delação premiada. Os pedidos foram feitos pela Procuradora-Geral Raquel Dodge desde que assumiu o cargo em setembro. Como os acordos seguem sob sigilo, não há informação se os vazamentos investigados são de delações fechadas ou se de colaborações que seguem em negociação. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra o tráfico de drogas na Bahia e em outros 4 estados. 150 policiais participam da Operação Última Estação, com foco na facção criminosa Bonde do Maluco. Na manhã desta terça-feira, foram cumpridos 11 mandatos de prisão preventiva, 6 de condução coercitiva e 19 de busca e apreensão, na Bahia, Sergipe, Alagoas e Goiás. Eles agiam basicamente no tráfico de drogas, também assaltos, assalto a veículos, assaltos a bancos. Foi identificado hoje a forma que alguns integrantes dessa facção vinham utilizando para a lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridas também 22 medidas de bloqueio de contas bancárias utilizadas pelos investigados. A gente notou já há algum tempo nas nossas investigações a ocorrência de documentos falsificados. Já identificamos os locais em que elas estão sendo fornecidas, a possibilidade de envolvimento de profissionais do serviço público. A gente já sabe dessa dinâmica e de outras tantas que são utilizadas como estratégias deles para que esse dinheiro não seja e bens móveis e imóveis sejam acompanhados pelas instituições policiais e investigativas. De acordo com a Polícia Federal, já foram apreendidos 40 quilos de maconha, 5 fuzis e uma pistola de calibre restrito. Também foram recuperados 3 veículos roubados e apreendidos outros 3 veículos dos criminosos. Combustível adulterado, bomba de gasolina que cobra mais do que entrega ao cliente. Esses são alguns dos problemas encontrados pela Agência Nacional do Petróleo nas fiscalizações em todo o país. 400 postos foram interditados no primeiro semestre deste ano. E as interdições continuam. No último fim de semana, 8 postos chegaram a ser interditados na região metropolitana de São Paulo. Esse posto em São Paulo foi interditado depois da ANP descobrir que ele vendia gasolina com quase 70% de álcool. O máximo permitido é de 27%. A interdição aconteceu na última sexta-feira, mas hoje ele já estava funcionando de novo e com bombas sem lacre. Eu abasteci lá tem uns 2 meses e aí meu carro ficou sem funcionar. Na sexta-feira, quando a polícia estava aí fechando o posto, eu tirei fotos e postei no meu Facebook e várias pessoas aqui da região comentaram que a gasolina é péssima, que o carro fica engasgando. Em todo o Brasil, quase 400 postos foram interditados só no primeiro semestre. Os principais problemas: falta de segurança nas instalações e venda ou armazenamento do produto fora das normas. O consumidor precisa estar atento. Ver se está tudo reguladinho, certinho, né? Para ver se a bomba está certinha, não está violada, nada, né? De cada 100 litros de combustíveis comercializados no Brasil, 97 são de boa qualidade, de acordo com dados da ANP. Agora, se o consumidor ficar com algum tipo de dúvida do que está levando para casa, ele tem o direito de exigir do posto alguns testes. Este equipamento mostra se a quantidade de litros que o painel indica é a mesma que vai parar no tanque do carro. Outro teste mostra se tem mais álcool na gasolina que o permitido. Se ele tiver qualquer dúvida, em todo o posto, no gabinete de abastecimento, tem uma indicação do 0800 da ANP, onde o consumidor pode fazer uma denúncia. O consumidor é aquele cidadão que vive o dia a dia do consumo do combustível em todos os cantos desse país. Não é? A capacidade dele perceber os indícios de anormalidades e acionar os órgãos de controle, para nós é um elemento muito importante. E quanto mais fiscalização, melhor para o bolso e para a segurança. Quando o carro é abastecido com combustível adulterado,
Todas as peças por onde passa o combustível vão sofrer danos, a começar lá no tanque de combustível pela bomba elétrica. E isso pode ficar, esse estrago pode entrar na casa dos milhares de reais, dependendo do modelo. A ANP disse que vai voltar a interditar o posto que a gente mostrou no começo da reportagem e deve revogar a autorização de funcionamento do local. O valor médio do botijão de gás saltou de R$ 55,00 em janeiro para R$ 65,00 no início deste mês. Para tentar economizar, muita gente está apelando para o velho e bom fogareiro. O fogareiro que servia para assar o churrasco do fim de semana tem ganhado cada vez mais espaço. Na casa de Dona Sebastiana, nele se cozinha também o arroz e o feijão. É que com o preço do gás, que em São Luís chega a R$ 65,00, o carvão e até pedaços de madeira que ela cata na rua têm sido aliados do orçamento doméstico. Tudo que gasta mais gás eu faço no carvão. Desde junho, a Petrobras já anunciou 5 aumentos e uma redução no preço do gás, acumulando uma alta de quase 18%. E não é apenas no orçamento doméstico que o aumento do preço do gás tem causado impacto. Empresária do ramo de alimentação, Nídia diz que o insumo é um dos que mais pesam nos custos gerais. Isso com certeza vai impactar nas nossas despesas, porque hoje o nosso gás representa 14 a 15% das nossas despesas fixas, né? O uso da lenha e do carvão em substituição ao gás de cozinha já faz parte do cotidiano de uma parcela significativa da população. Mas especialistas alertam que a inalação da fumaça pode causar sérios problemas de saúde. Professor da Universidade Federal do Maranhão, o pneumologista Alcimar Pinheiro, diz que viu crescer o número de portadores da doença pulmonar obstrutiva crônica, que envolve o enfisema pulmonar e a bronquite. Segundo o especialista, a doença era associada unicamente aos fumantes, mas o perfil tem mudado. Mais de uma década para cá, começaram a aparecer casos de pacientes que, com o diagnóstico de enfisema pulmonar, mas que nunca tinham fumado. Verificou que, ao longo da vida, esses pacientes ficaram expostos à fumaça. Não necessariamente a fumaça do cigarro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a queima de madeira e carvão em casa mata 2 milhões de pessoas por ano. De acordo com o especialista, se é inevitável utilizar a lenha e o carvão, é preciso seguir algumas recomendações. Que o vento afaste a fumaça dele, ao invés de trazer para cima dele, a exposição menor. E nos ambientes fechados, que esses ambientes tenham uma forma de circular o ar para que a fumaça não fique ali concentrada e ela saia mais rápido daquele ambiente. Como vimos, só de janeiro a julho deste ano, 400 postos de combustíveis foram interditados em todo o país. E a gente quer saber, você avalia o posto antes de abastecer? Se o posto não tiver uma boa procedência, a gasolina não dura muito, né? A gente percebe pela quilometragem que a gente faz, né, por litro. Qualidade. Botar uma gasolina ferrada, tu vai ferrar o carro todinho, não tem jeito, tá entendendo? Tem que ser uma gasolina boa, de boa qualidade. Quer ficar bem informado também pela internet? O Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Vai lá na nossa página agora, participe do nosso jornal. Faça críticas, sugestões e responda as perguntas do dia. Anote aí, Repórter Brasil na rede. A seguir, mais de 15% das crianças brasileiras vivem em áreas sem acesso à água tratada e coleta de esgoto. E ainda o Conselho Federal de Medicina muda as regras para definir morte encefálica. Daqui 2 minutos você vai entender os detalhes desse procedimento e quais os impactos na doação de órgão. Fique com a gente.